Mas a porta para cocaína é a maconha. Então, assim, é uma atrocidade que está se liberando, é um entorpecente, vicia, né? E eu acredito que existe uma jogada política, porque são 63 mil presos que podem pedir revisão de processos. Essa expressão, assim, quando fala eu amo a Jesus, esse amor ele é desenvolvido ou, de fato, quando você conheceu a Jesus, já passou a amá-lo? Eu tive um encontro muito forte com Jesus, né? E que é onde a Bíblia diz, é bíblico, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, Jesus, ele preencheu todo o vazio da minha alma e eu amo Jesus. Ama Jesus. Que maravilha. Então, existiu o Carlos antes de conhecer a Jesus. Quem era ele e como vivia? Então, eu até os 17 anos, né? 16 para 17 anos, eu tive uma vida muito voltada à droga, né? Viciado em cocaína. Tenho 32 passagens na polícia. 32 passagens? De menor, 32 passagens. A cena mais triste na minha adolescência, eu fui preso dentro de casa, né? Acordei com as algemas, a polícia me algemando. Aquela cena de terror, né? As viaturas pararam na frente de casa, você saindo, todos os vizinhos olhando. E o Carlos, antes de Jesus, ele era o improvável, que todo mundo dizia, ou é cadeia ou vai morrer a qualquer momento, né? Por causa da droga, relacionamentos errados. E quando tudo acabou mesmo, minha mãe, ela foi no juiz, que ela queria de toda forma resolver, não resolvia o problema. E ela falou, vou mandar embora. E a juíza disse, pode mandar, né? Vamos ver o que vai acontecer. E ali eu tive a oportunidade, vamos dizer assim, ouvir um bandido de vez, e ali foi onde o céu me abraçou. A minha conversão, ela tá ligada com 14 anos, eu fui preso e eu vim para Curitiba. Eu era de Santa Catarina, eu vim pro... Olha só, nunca falei isso em... Olha aí. Exclusividade. Exclusividade. O Eu Acredito podcast tem essa façanha, né? De fazer os convidados falar o que nunca falaram. Foi a juíza, ela me deu... Ela falou, poderia te mandar para FEBEM, era que envolvia roubo, droga e tal. Só que ela falou, vou te mandar pro Felipe Pinel, que é na Vila Áurea ali, que é um hospital psiquiátrico que tem a ala de drogados separado, né? E eu fiquei 2 meses, 6 dias ali no Pinel. E quando a minha mãe me mandou embora, foi incrível. Eu nunca vou esquecer. Eu estava saindo do portão com a minha mala, porque ela não queria mais, e já estava num estágio assim. E aí eu saindo, meu irmão chega de moto. Eu falei, me leva lá para a rodoviária, pagar minha passagem que eu vou para Curitiba. Tinha minha identidade, me coloca no ônibus. E a minha ideia era ir para o hospital psiquiátrico de novo, para me dar uma aliviada, que eu tava muita droga. E aí cheguei ali, eu sabia todo o trâmite, né? Porque como lá no Pinel a gente acaba ficando sabendo das coisas. E aí eu fui pro CRAS, que é ali no alto da 15, aqui em Curitiba. É tipo o CRAS, né? Era um lugar de triagem. Uhum. Aí eu cheguei lá, a moça falou, rapaz, não tem como você é de menor. Tem que alguém assinar por você. Então não tem ninguém para te assinar, não tem como. E aí eu me lembro que eu sentei e fiquei. E ali sentado, veio uma mulher que ficou com dó de mim lá de dentro e falou, eu vou arrumar uma casa de recuperação evangélica. Se ligar para o teu irmão ou alguém da tua família, eles... Eu falei, sim, eles sabem que eu vim me internar. Que eles não quiseram nem me trazer. Olha o meu estágio que eu já estava assim, que ninguém acreditava. Tipo assim, se fosse para qualquer lugar do mundo e desaparecesse, era melhor. E aí que eles me encaminharam para a CRENV. A CRENV existe até hoje, no Bacaxiri. CRENV é uma casa de recuperação. Existe até hoje, só que hoje é particular, é diária e tal, mas na época não era. E foi ali, no primeiro culto, primeira pregação que eu ouvi, quando eu vi, eu estava com as 2 mãos levantadas em lágrimas. Fiquei 1 ano, fiquei 6 meses como interno e 6 meses como obreiro. E dali Jesus mudou a minha história. Que maravilha. Mas vamos voltar. Quais fatores o senhor acha
que te levou para experimentar as drogas? Porque tudo começa através de uma experiência, né? Eu acredito que a minha vida foi tudo muito rápido. Eu trabalhava desde os 11 anos de idade de ajudante de garçom. Então, assim, eu sempre tive relacionamento com muita gente, dinheiro e garçom. Não falando mal dos garçons em si, mas é uma profissão que sempre envolve bebida, gandaia. E veja, eu era uma criança e já estava meio que envolvido naquilo dali, trabalhando. Minha mãe é viúva, eu perdi meu pai quando tinha 3 anos. E aí vem esses relacionamentos. Aí, com 14 anos, pra você ter ideia, eu já trabalhava de garçom registrado. Então é dinheiro, farra e aquela procura doida para preencher um vazio que tudo que o mundo oferece não preenche, o vazio só aumenta, né? Então, aí tem essa questão de ter perdido o pai, minha mãe trabalhou sempre muito fora para sustentar aquela ausência, você meio que independente, numa idade que não deveria estar tão independente. E aí vem toda essa questão, né? E aí a amizade sempre vai aparecer. E quando eu provei a primeira vez, acabou. Foi o quê? Já foi direto na cocaína. Já direto na cocaína, não chegou nem na maconha. Houve agora a liberação das maconhas, né? Da maconha, né? Maconha. O próprio STF, né? A Suprema Corte. Suprema Corte liberou o uso da maconha. Eu estou meio por fora. Sim. Mas, dentro da sua visão, o senhor que já foi lá do mundo das drogas, foi dependente químico, o que o senhor acha dessa ação de liberar a maconha? Eu, desde o início da minha conversão, eu sempre trabalhei com viciado. Por exemplo, já fui obreiro de casa de recuperação, sempre internei muita gente, e até hoje interno. A gente é muito procurado por auxílio, faço muito trabalho de rua, e sempre está encaminhando alguém para uma casa de recuperação. E a gente sabe que comigo foi diferente, que eu já fui direto para a cocaína, mas a porta para a cocaína é a maconha. Então, assim, é uma atrocidade que está se liberando, é um entorpecente, vicia, né? E eu acredito que existe uma jogada política, porque são 63 mil presos que podem pedir revisão de processos, que pode sair da cadeia. Então, assim... Um abismo chama o outro, né? Então, veja bem, se abre um precedente, porque eles autorizaram 40 gramas de maconha para uso pessoal. 40 gramas de maconha é 2 maços de cigarro, é 40 cigarros de maconha. Então, veja bem, a pessoa pode estar portando 40 cigarros de maconha, que ela não é um traficante hoje no Brasil. Imagina! Então, e aí imagine quem foi preso com quantidade pequena, por exemplo, 10 buchas de cocaína foi preso por tráfico. 20 buchas de maconha foi preso por tráfico. Todos eles vão sair pela porta da frente. Porque agora tem um álibi, né? Então, agora se abre um precedente que pode, e eu acredito que essa é a grande questão, que é liberar o sistema prisional e trazer para fora essas pessoas que causam mal, né? A pessoa vender droga, ela está causando a destruição de famílias. Então, é uma agenda, né? Mas não dá para entender. Será que esses caras não pesquisaram, pai de família, que sofre com os seus filhos nessa dependência? Alguém que já é dependente só da maconha, os pais já enfrentam dificuldade porque é uma mudança de comportamento. Imagine aqueles que tiveram a maconha como porta de entrada de outras substâncias. E a gente que está na igreja, eu já fui em muitas casas de recuperação, ministrar, pregar, dar algum tipo de ensino, a maioria deles falam que começou pela maconha. Sim, e hoje estão no crack e não conseguem mais se libertar, se ver livre desse vício, a não ser com o poder do evangelho. É a porta. Aí os camaradas vão lá agora e libera até 40 cigarros de maconha. 40 gramas dá 40 baseado. E aí, só que aí hoje existe lobbies para tudo, né? Todas as indústrias existem lobbies. E existe um vídeo antigo, isso eu falo muito dessa questão, né? Por exemplo, a Vale do Rio Doce no Brasil pertence a George Soros. Quando o Soros ganhou, porque ele não leva só minério, ele leva toneladas de ouro do Brasil embora, né? A Vale, aonde ela está, tem de tudo quanto é tipo de riqueza que possa imaginar. Existe uma entrevista do Enéas com o Ratinho,
E ele trazendo o dado, né, que o George Soros, que é um dos maiores lobistas dessa indústria de liberação de tirar, não vou falar diretamente tirar feto, as maiores clínicas do mundo pertencem à sua associação. Ele é o que influencia todas essas manifestações de rua, marcha da maconha, tirar fetos, toda essa mundial. E ele é um dos investidores do Brasil. Então, assim, existe o lobby por trás. Existe um sistema um sistema por trás de tudo, né? Existe um dinheiro que... E aí vem a questão. Se você está autorizando a pessoa a portar 40 gramas de maconha, quem que vendeu? Ele se transformou no empresário. Indiretamente, você está autorizando a venda. Não é só o uso. Então, veja que é uma indústria. Então, há uma incoerência nisso, né? Como agora a polícia vai ter autoridade para combater o tráfico se o traficante está se tornando empresário? Se tornando empresário. Então existe uma... Eu não tinha parado para pensar nisso. É uma logística por trás. Loucura! E aí, outra questão que eu li também é a questão farmacêutica, né? Porque existe muito remédio à base de cannabis, que até para autista que são utilizados para acalmar e toda essa questão. E aí vai se abrir muita portaria para medicação e tal. E aí a venda e uso legal, como nos Estados Unidos, por exemplo. Quem visita Nova York hoje diz que fede maconha, porque existem as vans, né? E existem os locais de venda de maconha, que são locais que são empresas mesmos. Existe o tipo da cannabis, aonde foi, estufa que foi feita e tal. A pessoa, ela escolhe... Existe a boa e a ruim, né? Isso. A cara, a média e a barata. E aí a pessoa entra ali, ela pode usar ali como usa em parques e tal. É igual o tabaco, né? Existe o Derby e existe o Gudan, né? Que daí existe toda essa questão de... E aí a maconha, com certeza, vai se industrializar e vai ter aí, dentro de pouco tempo, como na Holanda, na Alemanha, na França, locais próprios para venda e consumo do... E esses países que o senhor abordou aí tem um índice de suicídio alarmante, né? E é deplorável o que está acontecendo, né? Por exemplo, Estados Unidos... Quando você pega aí Califórnia, Filadélfia, Nova York, existe locais semelhantes à Cracolândia de São Paulo. Tem até a nova droga que está viralizando direto aí nas redes sociais, que muitos vídeos em que as pessoas estão nas ruas, tipo zumbi mesmo, né? Eu não recordo o nome, mas ela tem um princípio ativo deplorável, né? É a crocodilo ou não? Não, não é crocodilo. Mas teve uma aí que eles chamavam de crocodilo. Que até teve no Brasil e eu tive na Venezuela e lá eu vi a gente fez um trabalho na Venezuela, não, no Equador, que tem muito venezuelano no Equador, e lá tem uma droga também que eles vendem que é pior que o crack. Então, é uma droga que enquanto a pessoa está entorpecida, ela não sente nada. Então, quando o efeito sai, eu não estou dizendo coisa assim, as pessoas gritam de dor. Meu Deus do céu. Ela dá um efeito no osso que a pessoa começa a sentir dor dentro do osso. Imagine.